Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? Bom, pessoal, tudo bem? Vocês sabem que para mim é difícil fazer a live às 19h30 de domingo, né? Oi, Ana Paula, boa noite, paz e bem. Entrou aqui também Frei Marcelo, boa noite, paz e bem. Sabe, pessoal, normalmente é difícil. Eu antes não fazia às 19h30, porque eu estaria normalmente na paróquia. Minha esposa está lá, né? Não conseguiu chegar ainda. Eu normalmente não faria, mas o que aconteceu é que ontem eu não consegui fazer live, porque não tinha luz, né? Eu fiz a medicação agora de tarde e eu vou dizer para vocês, comer foi uma coisa difícil. Querido Vicente, boa noite, paz e bem. Vicente, meu amigo querido, que bom te ver aqui. Sabe, pessoal, e aqui é interessante, porque a gente está no meio da campanha da fraternidade, que a gente está falando da ecologia integral. E assim, eu tô lamentando que eu não pude fazer a live ontem, porque faltou luz. Faltou luz por causa da chuva. Caiu uma árvore aqui em pé, derrubou os fios de energia, a gente ficou sem luz um tempo. Só que hoje nós fomos informados que Castelo é a cidade natal do meu pai, no sul do Espírito Santo. Também é a cidade natal da minha esposa. Teve uma chuva muito forte lá. E um distrito de Castelo chamado Estrela do Norte teve uma tromba d'água. Choveu mais de 100 milímetros em poucas horas. Desceu o rio. E foi um negócio assim aterrador. Para vocês terem uma ideia, as informações que a gente tem é que arrastou o ônibus que tem para levar as crianças para a escola. Inundou e destruiu parte da igreja que tem na Estrela do Norte, que é uma capela que a comunidade construiu. Eles ergueram aquela igreja. E aí eu quero trazer para vocês um conceito importante. Estrela do Norte, distrito de Castelo, é onde tinha um quilombo, ou seja, é uma região pobre. E aqui é um conceito do racismo ambiental, né? Para mim, que moro na capital, aqui no bairro de Laranjeira, Zona Sul, a Zona Nobre, faltou luz. Lá no interior, aonde é de um quilombo, de um antigo quilombo, uma região rural, uma região pobre, arrasta o ônibus, destrói a igreja. Isso também é uma injustiça. Isso também é algo que a gente tem que discutir. Algumas pessoas, numa hipocrisia, ficam dizendo: a CNBB tem que salvar a alma ou tem que salvar plantinha? Ninguém está discutindo isso, pessoal. Primeira coisa, a igreja não tem que salvar a alma, porque ninguém salva alma. Quem salva as almas são Jesus. Ponto. Agora, morto não pode ser salvo. Pessoas que não conseguem estudar não vão conseguir ler a Sagrada Escritura e dificilmente vão conhecer a palavra, então também não vão ser salvos. Está entendendo? É, no mínimo, uma desonestidade intelectual não entender, não aceitar que nós estamos no meio de uma grave crise climática e que as pessoas estão sofrendo. E esse sofrimento é causado por ganância, por necessidade de conseguir um dinheiro que eles não precisam. É isso.
E é preciso a gente afirmar que nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade. Mas o barco dos pobres é uma jangadinha de madeira fina. E nós, que somos menos pobres, temos uma canoa. Os grandes ricos têm um iate. Essa é a diferença. Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus, para terem motivos de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhes uma pedra. E, tornando-se a inclinar, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo, um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus levantou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Pode ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, o Ricardo... Ai, meu Deus do céu. O Ricardo achou que Plock 80 entrou. Boa noite, paz e bem, Ricardo. Sabe, essa leitura, ela sempre foi especial para mim. Mas depois que a gente começou a live, ela teve uma nota mais de especial. Porque quando a gente fez 1 ano de live, e eu ansioso, qual vai ser a leitura quando eu fizer 1 ano de live, foi essa leitura. E essa leitura me dá, assim, algumas reflexões cada vez maiores. Mas hoje que é dia 6 de abril de 2025, 5º domingo da Quaresma, essa leitura ela tem um extra, porque eu vou encaixar ela com a primeira leitura de Isaías e com a segunda leitura de Paulo. O profeta Isaías anuncia o que Deus lhe fala. E Deus fala o seguinte: esqueçam o que ficou para trás. Eis que coisas novas virão, e já estão aqui. Vocês não a reconheceis. Vos conduzirei para um lugar melhor, onde a água corre, onde os animais festejam. E aqui um pequeno toque lembrando da ecologia integral. Toda a criação festeja as coisas novas. Achar que nós somos isolados da natureza é no mínimo não entender que toda a criação festeja a novidade. Aliás, Paulo fala isso quando diz que toda a criação geme em dores de parto, esperando a vinda do Messias. Viram? Mas
é muito interessante porque Isaías fala assim: deixem para trás, deixem as coisas velhas para trás e vivam a novidade. E qual é a novidade? Qual é a novidade que Jesus nos traz? Paulo é ainda mais radical. Paulo vira e fala: tudo para mim é lixo, frente a seguir com Jesus. E Paulo não é um bobinho. Paulo era um homem rico. Ele era tão rico que ele foi educado por Gamaliel e ele teve que pagar a educação dele. Ele tinha prestígio, tanto prestígio que ele tinha um título de cidadão romano. Ele era um judeu com um título de cidadão romano. Não era para qualquer um, não. Tá? Ele abre mão disso tudo. Eu quero seguir com Jesus. E o rito tal, o sacrifício tal, o holocausto tal, lixo. Eu quero seguir com Jesus. E aí, eu fico pensando, porque hoje em dia, algumas pessoas ficam reclamando, né? Algumas pessoas ficam, não, eu não posso seguir com Jesus porque eu sou perseguido. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Há local onde os cristãos são de fato perseguidos. Mas não é no Brasil. Não, aqui no Brasil isso não existe. Aqui no Brasil temos até alguns que sofrem dificuldades. Padre Júlio Lancelotti, por exemplo, sofre dificuldades. Já foi inclusive agredido por homens da Guarda Municipal de São Paulo. Mas é gozado que ele não reclama. Ele não se diz perseguido porque é cristão. Ele segue em frente. Já notaram isso? E sabe por que ele segue em frente? Porque ele conheceu o Salmo de hoje. E no Salmo de hoje fala assim: aqueles que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. E aí, trazendo essas ideias, eu venho para a gente interpretar esse evangelho. E quando eu vou interpretar esse evangelho, eu vejo algumas coisas. Jesus está ali publicamente ensinando, ele não faz nada às escondidas. Ele está lá e ele fala. Está lá dando a instrução e tal, e trazem uma mulher surpreendida em adultério. Fato estranho, porque ninguém comete adultério sozinho. E pela lei de Moisés, a mulher e o homem deveriam ser apedrejados até a morte, mas trazem só a mulher. Notam? Então um amigo meu fala: tá vendo? Deixaram o homem sair, vão matar a mulher. E aqui a gente vê o seguinte: os fariseus trouxeram ela e falam: pela lei de Moisés, ela tem que ser morta. Ainda bem que falaram pela lei de Moisés, porque não é pela lei de Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus dos vivos, como nos ensina Jesus: o meu Pai é o Deus dos vivos, é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É o Deus que conhece, que ouviu o clamor do seu povo, conhece o seu sofrimento, desceu para libertá-lo da opressão do faraó, como nós ouvimos recentemente. Ele não mandaria matar ninguém. É a lei de Moisés, não é a lei do Senhor. Bernardo, mas não foi Deus que inspirou a lei? Inspirou, ele não ditou. Isso é a visão dos homens, que estão presos a uma visão antiga da fé, uma fé de condenação, uma fé de opressão, uma fé punitivista, uma fé que quer punir as pessoas, uma fé
que só quer saber de apontar o pecado dos outros. E é interessante porque esses homens trazem essa mulher com esse esquema mental das coisas antigas, das coisas velhas. E evoca no meu ouvido aqui desse lado, ó. Para mim tudo é lixo para seguir com Jesus. E desse outro lado aqui, ouço Isaías, ó. Esqueçam as coisas velhas, coisas novas chegam. E qual é a novidade? Qual é a novidade? A novidade é extremamente radical. A novidade é revolucionária, a novidade é subversiva, como eterna novidade. A novidade sempre é subversiva, ela sempre é revolucionária, porque ela veio para derrubar o que é antigo. Nota? E quando trazem essa mulher, Jesus não se manifesta. Aquele pecado não define aquela mulher. Nós não somos definidos pelos nossos pecados. E ele continua lá, começa a escrever, porque aquilo não é importante para ele, aquela mulher é importante para ele. O pecado da mulher não é. Entendem isso? Aquela mulher é importante, o pecado não é relevante para ele não está nem aí para o pecado dela. Mas eles insistem porque eles estão presos ao antigo, eles estão presos à raiva, ao ódio, à cultura da morte, à cultura da condenação, à opressão de pecado, à religião que fere, que mata. Jesus não. Jesus está lá, tranquilo. E como exigem dele, ele fala: bem, quem dentre vós estiver livre de pecado, atira a primeira pedra. Jesus, aqui, ele é absolutamente revolucionário, ele subverte tudo. Por quê? Ele iguala todo mundo. Todo mundo agora é igual. Todos são pecadores. Ele mostra que nenhum dos que está ali acusando aquela mulher é isento de pecado. Nenhum daqueles que deseja matar aquela mulher porque ela é pecadora pode se dizer isento de pecado. E Jesus deixa claro, se é para falar de pecado, todos os pecados são iguais, então acabou. Todos somos pecadores. Se você quer matar essa mulher pecadora, mate a todos. E ao fazer isso, acaba o argumento deles. Porque é muito fácil para aqueles homens poderosos decidirem matar uma mulher sem poder. Mas eles próprios não têm coragem de se acusar pecadores. E por isso eles se afastam. Mas é bonito porque Jesus vira e fala assim: quem dentre vós estiver livre de pecado, atire a primeira pedra. Mas ele não fica olhando para ver quem é que está saindo, não. Porque ele também não está interessado no pecado daquelas pessoas. Ele volta para escrever, para deixar as pessoas livres de qualquer acusação da parte dele. Nota? Não é o pecado que te define, meu irmão, não é o pecado que te define, minha irmã. Jesus quer te ver livre, feliz, alegre, seguindo a palavra do amor, do cuidado, do acolhimento, da inclusão. Jesus prega uma inclusão radical, uma inclusão sem condições, sem limites. Por isso ele não te julga pelo teu pecado, ele julga pela tua capacidade de amar, de perdoar, de acolher e de incluir. Isso é que interessa para ele. O resto é besteira. Entendam isso. O resto é lixo. Sigam com Jesus.
E aí, Jesus se vê sozinho com aquela mulher. E é muito bonita a palavra de Jesus. Cadê os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Eu fico imaginando. Eu não consigo fazer a entonação que eu imagino para essa pessoa. Eu, às vezes, penso em fazer um curso de teatro, só para poder entonar algumas passagens do Evangelho. Porque essa mulher, ela devia estar sofrendo uma angústia extrema, porque ela estava à beira da morte. Então ela devia estar apreensiva, chorosa, triste, mas ela devia estar naquele momento radiante, porque ela tinha ganhado a vida dela de volta. Então é um misto de felicidade e angústia que eu não consigo falar. Mas ela devia estar assim: ninguém, Senhor. Porque ela estava caída no chão e Jesus se levantou para dar a ela aquela grande notícia. Porque talvez as pessoas não prestem atenção nisso. Mas havia sim uma pessoa capaz de atirar a primeira pedra. Quem? Jesus. Jesus não tem pecado. Ele podia ter atirado a primeira pedra. Por isso que ele fala: eu também não te condeno. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, ser humano, ele é ser humano. Ele tinha o poder de jogar a primeira pedra e jogar aquela mulher à morte. Ele podia sentenciar aquela mulher à morte. Bastava ele jogar a primeira pedra. E ele tinha possibilidade, porque ele era isento de pecado. Mas ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é o Deus dos vivos. Ele é o Pai do amor. Aquele que dispensa todos os dons e todas as bênçãos, todas as graças à humanidade. É Ele que veio para nos salvar. E Ele fala: eu também não te condeno. Como nós podemos agora viver uma religião que condena as pessoas? Como nós podemos viver uma religião que baseia toda a sua vida no pecado e não na graça de um Deus de tamanha misericórdia que vira para a mulher em flagrante pecado e diz: eu também não te condeno. Minha querida, e aqui eu estou falando da minha imaginação, minha querida filha, você vale muito para mim. Sabe, é de uma beleza você pensar num Deus que vira para você e fala: eu não te condeno. E aqui reside a grande novidade anunciada por Isaías. Aqui reside toda a beleza que transformou todo o resto em lixo para Paulo. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, de amor, de cuidado. Um Deus que nos ama pelo que nós somos. Ele entende as nossas fraquezas, os nossos limites, as nossas incapacidades. Ele entende que nós não podemos talvez fazer tudo. Não conseguimos fazer tudo o que queremos. Mas Ele reconhece cada esforço, cada ato nosso, cada desejo nosso de mudar, cada desejo nosso de superar as limitações. E aqui, cada vez mais eu vejo: será que eu estou tentando, pelo menos, ser parecido com Ele? Será que eu estou tentando, pelo menos, me aproximar da sua mensagem? Esse é o nosso desafio. Aproveita o resto da quaresma e fala assim: eu vou, a partir de hoje, dizer: eu também não te condeno. Eu vou, a partir de hoje, estender a mão para as pessoas, para levantá-las, dar a elas a dignidade que elas têm, mostrar ao mundo um caminho de perdão, de misericórdia, de amor,
de acolhimento e de inclusão. Se você começar essa caminhada hoje, eu garanto que quando você chegar junto de Deus, Ele vai dizer: nossa, que bom ter você aqui. Amém? Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Chegou no finalzinho, Gracinha. 19h55. Hoje eu falei até um pouquinho menos. Também aquela coisa, como eu tomei o remédio agora há pouco, eu não estou me sentindo bem, mas eu não podia deixar de fazer essa homilia hoje. Tá? Amanhã tem leitura do Evangelho, tem reflexão. Essa semana, terça-feira, não vai ter live, tá? Comunidade de Nossa Senhora Aparecida pediu para eu fazer o 5º encontro da campanha da fraternidade com eles, então eu vou fazer com eles, né? O diácono tem que cuidar das suas comunidades, né? Então essa semana eu vou fazer essa atividade com eles, é o 5º encontro da campanha da fraternidade. Bom, eu vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Maria Madalena. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, às 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.